Olá, alunos, tudo bem? Então, nós teremos uma aulinha aqui rapidinho sobre análise de investimento. A gente vai falar basicamente sobre VPL e TIR, né? Valor presente líquido e taxa interna de retorno. A gente não vai entrar no assunto, digamos assim, profundamente, porque para VPL e TIR, no geral, a gente calcula utilizando planilhas de Excel, né? E na disciplina de administração financeira, não é nessa. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dessas taxas e por que a gente usa elas na matemática financeira também. Basicamente, não é porque quando a gente está lá fazendo o cálculo das tabelas de amortização, dos sistemas de amortização, a gente, de certa forma, também precisa entender essas taxas e estes dois cálculos para verificar o comportamento de empréstimos que a gente faz, se vale a pena ou não fazer eles, ok? Então, o objetivo principal da análise de investimento é esse, ajudar o empresário a decidir entre alternativas de projetos e investimentos, no que se refere a aspectos de rentabilidade ou de remuneração do capital. Então, a gente precisa entender pelo menos VPL e TIR e, até onde a gente sabe, são as taxas mais utilizadas para qualquer empresa e qualquer empresário para calcular se vale ou não vale a pena se vale ou não vale a pena os investimentos que eles estão fazendo. Digamos que são as taxas básicas ou os valores básicos que devem ser calculados sempre, ok? Então, a gente precisa quando? A gente precisa para fazer esses cálculos em várias situações. Mudanças e ampliações, né? Quando a gente tem novos projetos de investimento, né? Para saber o projeto vai se pagar, ele vai aumentar a riqueza dos acionistas. Essa é uma estratégia que a gente pode seguir, né? Ela vai gerar lucro. A análise do investimento ele vai envolver decisões importantes da aplicação de recursos. Então, por conta disso, para minimizar esses riscos e potencializar os lucros, é que é muito importante entender taxa interna de retorno e valor presente líquido. Acho que uma parte de vocês já fica meio tipo, de novo, porque deve ter umas 5 disciplinas em que vocês utilizam taxa interna de retorno e VPL. Mas é para vocês terem uma noção de o quanto isso é importante para a área de administração, tá? Então, valor presente líquido é o valor atual de futuros, de pagamentos futuros, descontando o montante investido. Eu quero saber se eu investi tanto, né, ao longo de um determinado período, quanto é que este dinheiro valeria no dia de hoje, né? Então, a gente vai dizer o quê? Que o valor presente é o valor atual de uma série de pagamentos no futuro, né? VPL menos o custo mais o valor presente. Então, se o VPL é o valor de pagamentos futuros, ou seja, ele é um fluxo de caixa, a gente tem o valor presente de um período e o valor presente de vários períodos. Quando a gente está falando do valor presente de um período só, a gente está falando dessa fórmula aqui, que vai ter o valor do capital, então, dividido por 1 mais I vezes o R, que é a taxa, que é o valor, a quantidade de prestações. E o valor presente de vários períodos, que é a prestação 1 mais R vezes a taxa. E aí vai ter o tempo também aqui, que é a variável que vai ser diferente neste caso. Então, o valor presente líquido é basicamente uma conta que analisa os fluxos de caixa futuros que pagam o investimento realizado. Então, quanto maior, melhor. Se o valor for zero, significa que não tem nem lucro e nem prejuízo. Se o valor for negativo, significa que tu tem mais gastos do que o investimento que você realizou. A taxa interna de retorno também tem um cálculo aqui, uma fórmula para efetuar o cálculo. E a mais importante alternativa ao modelo do valor presente líquido, é o mais próximo que se pode chegar. O raciocínio básico é fornecer um único número que resume os méritos do projeto e não vai depender, então, de uma taxa predominante no mercado, uma taxa interna, tá? É o grande diferencial dela. E vai depender dos fluxos de caixa projetados. Então, por exemplo, se a gente tem um investimento inicial, a gente tem um fluxo de caixa inicial relacionado a esse investimento. Para uma determinada taxa, o valor presente líquido vai ser, então, o valor deste investimento mais o valor dessa taxa
dividido por 1 mais R, que é a taxa de desconto. Então, este é a fórmula da TIR, tá? Da taxa interna de retorno, que no geral a gente usa uma planilha de Excel para efetuar ela. O que significa, então? A gente tem ali situações com taxas de desconto diferenciadas, porque daí a gente, utilizando essas taxas de desconto, vai ter então a taxa interna de retorno destes produtos. Então, por exemplo, 10% é a taxa interna desse projeto, taxa interna de retorno. A taxa que faz com que a VPL seja igual a zero. A taxa interna de retorno está me dizendo o quê? Que o valor presente líquido é igual a zero. Significa que eu não estou tendo nem prejuízo e nem lucro com este investimento. Então, aceito ou não se a taxa é de 10%. Eu aceito se o projeto ou a taxa interna de retorno for maior que a taxa de desconto adequada ao projeto e rejeito se a taxa interna de retorno for menor. Ou seja, se a minha TIR der um valor de 12% e a taxa de desconto der um valor de 10%, ou seja, a TIR é maior do que a taxa de desconto, eu aceito o projeto. Se a taxa de desconto for 12% e a taxa interna de retorno for 10%, aí eu rejeito o projeto. Então, a taxa interna de retorno, para efetuar o cálculo, eu necessariamente preciso fazer o cálculo do valor presente líquido. Por isso que, então, a gente utiliza planilhas para isso, onde a gente coloca lá o valor do presente líquido e calcula a taxa interna de retorno dele, tá bem? Acho que é isso, então. O básico, né, dessa ideia é entender que estas duas análises são as principais, as mais importantes que vocês precisam fazer, vocês precisam entender, mas que a gente vai ter uma planilhazinha para efetuar o cálculo delas. Neste caso, no caso de matemática financeira, é para vocês entenderem o que significa valor presente líquido e o que significa taxa interna de retorno. Valor presente líquido é se eu puxar todos os pagamentos que eu faço em um determinado período para uma data zero, que é o dia de hoje, qual é este valor? Vale a pena ou não investir nesse projeto? E taxa interna de retorno é a taxa de devolução deste valor dentro do meu projeto. Ela é maior do que uma taxa corrente básica de juros, ou seja, então vale a pena eu investir no meu projeto, ou ela é menor e não vale a pena eu investir no meu projeto. É isso que ela vai dizer, ok? Então é só isso. São dois valores que, no geral, vocês vão encontrar em questões e que vocês precisam, então, decidir se são válidas ou não para os projetos dentro de uma organização. Vocês precisam entender o que significam estes valores. E aí, lá em administração financeira, vocês vão ver como é que vocês efetuam o cálculo também, tá bem? Além das fórmulas que tem aqui, porque elas são mais complexas, mas aí a gente vai ver em planilha mesmo, tá? Bons estudos! Tchau, tchau.